Encontros essenciais com Jesus. Tem alguma coisa mais importante, algum evento mais importante, algum encontro mais urgente do que nos encontrarmos conosco mesmos, com Jesus, com a verdade, com o amor? Muito mais importante do que nos encontrarmos com um amor é nos encontrarmos com o amor. É isso o que Jesus simboliza para nós. Jesus não é Deus, mas simboliza o Deus. E Deus é amor. Muito bom, muito importante nós estarmos aqui. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pela sua presença. Nós que nos temos sentido esgotados, nós que nos temos muitas vezes nos sentido perdidos, nada mais importante do que parar no posto de gasolina. Lá a gente pode reabastecer, lá a gente pode perguntar sobre os caminhos, e assim nos reenergizamos e nos encontramos. Ganhamos coragem e lucidez. Nada melhor, não é? Parabéns, muito bom, muito lúcido da nossa parte termos priorizado o Espírito nessa tarde de domingo. Então vamos lá, encontros essenciais com Jesus, com o Cristo, é um estudo do que os entendidos, do que qualquer estudioso percebe ser a essência do ensino de Jesus. Estamos versículo a versículo estudando o Sermão do Monte. Depois disso, estudaremos o mandamento maior, o objetivo do projeto pedagógico divino para a Terra, para o universo, segundo Jesus. E depois, por fim, a ferramenta deixada pelo Cristo para a humanidade para produzirmos luz, para gerarmos luz, para sermos luz em meio às sombras. A oração do Pai Nosso, cuja luminosidade depende de nós ativarmos as ideias que estão contidas lá. Claro que jamais será nossa pretensão esgotar qualquer versículo do Evangelho. Mas sim, nós temos a pretensão de estimular os seus estudos com os nossos. É a maravilha da troca. 1 mais 1 é sempre mais que 2 na matemática divina. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. Na matemática de Jesus, 1 mais 1 é pelo menos 3. Que essa matemática, que o milagre da multiplicação fertilize nossas vidas, nossas almas, nossa jornada. Muito bom, hoje estamos lá, o Sermão do Monte é o capítulo 5 de Mateus, e hoje vamos para o versículo 43 e 44. Em que Jesus nos traz a questão, a difícil questão, a fundamental questão do inimigo. Vejam vocês, vejamos nós a questão do inimigo. O inimigo, cada inimigo, na verdade, cada mágoa com cada inimigo é uma âncora lançada ao solo e que retém o nosso navio.
uma grade da gaiola que nos impede de voar. Cada mágoa, cada culpa, cada prisão ao passado nos impede de ser. Será que estamos prontos para nos encorajar à libertação? Queremos todos a liberdade, mas estaremos prontos para a mudança interior? Única chave que nos abre para a liberdade? O inimigo. Como a ciência explica esse fenômeno? Pergunte a um estudioso do comportamento como explicar que uma pessoa que eu nunca vi na vida, e isso acontece algumas vezes ao longo de uma vida, uma pessoa que nunca lhe fez mal, uma pessoa que nunca lhe dirigiu a palavra sequer, um novo colega de classe, um novo colega de trabalho, uma pessoa estranha na rua, se aproxima de você e você percebe, sente que ela lhe ameaça, que ela é uma figura perigosa para você. Não conheço, nunca me fez nada, nunca me dirigiu a palavra, mas eu sei que não é boa. Eu sei que em relação a ela eu preciso me prevenir, estar constantemente alerta. De onde vem a certeza do inimigo? Especialmente do inimigo que não lhe fez nada. A antipatia gratuita. Como explicar a antipatia gratuita? Se todos os estudiosos do comportamento, até do comportamento animal, sabem que tudo tem uma origem, tudo tem uma explicação, como entender a antipatia gratuita? Que às vezes acontece, muitas vezes acontece com o bebê, e às vezes em relação à mãe, ao pai, a uma avó, a um tio. A criança vai para o colo do parente consanguíneo próximo e chora sem parar. Claro que há uma contraparte. A criança às vezes vai no colo de um estranho e sorri, se acomoda, se aquieta. Então, a antipatia gratuita e a simpatia gratuita são dois enormes desafios. Claro que para quem quer avançar, claro que para quem vive num planeta mais primitivo que avançado como nós, a questão da antipatia, a questão do inimigo é ainda mais importante. São amarras, são âncoras, são grades da nossa prisão. Como agir diante do inimigo? Uma pessoa que não tem dúvida, reage e ataca, vai argumentar, mas isso é instintivo. Um animal age assim. Se ele for pisado, se um cachorro for pisado pelo seu próprio dono, a quem ele ama, instintivamente reagirá e morderá. É natural que isso aconteça. É natural que uma pessoa que esteja se afogando no mar pegue o salva-vida, pegue a pessoa que o pode salvar e afunde.
Não porque ele quer o mal de quem a quer salvar, claro que não. Mas é um instinto que faz com que a pessoa que esteja à beira da morte se apoie em qualquer coisa que aparecer pela frente para se manter à tona. Essa observação pode nos levar ao raciocínio que tem uma lógica muito grande. Atacar, reagir, lutar, guerrear com o inimigo é natural. Sim, é verdade, é natural para os animais. Na planície de Gizé, no Egito, erguem-se 4 monumentos fantásticos, entre os mais maravilhosos, as mais maravilhosas construções humanas erguidas na antiguidade ainda hoje desafiam o entendimento. Como foram erguidas as pirâmides? Pois enorme desafio também é a esfinge. Porque ao lado das pirâmides tem a esfinge de Gizé, representando ali um desafio que se vê em diferentes culturas por toda a antiguidade. O que é a esfinge? Um ser, metade de baixo animal, metade de cima humano, que figura, escultura, representação que é acompanhada do seguinte desafio: decifra-me ou te devoro. Quem é o ser meio animal, meio humano, que se não for decifrado, nos devorará? Nós mesmos. Nós, nesse estágio primitivo que estamos, somos seres meio animais, meio humanos. E precisamos nos compreender, precisamos nos estudar, precisamos nos decifrar, porque se não fizermos um esforço, se não nos dedicarmos, se não tivermos boa vontade para o autoconhecimento, prevalecerá o animal e ele nos devorará. Assim sendo, é realmente natural para uma parte nossa, a nossa parte animal, reagirmos, atacarmos, guerrearmos o inimigo. E assim reagirá o animal externo e o animal em nós. Então, como ser diferente? Eu digo a vocês que um fator fundamental que gera em nós uma atitude diferente perante o inimigo é a perspectiva espiritual. Na perspectiva espiritual, tudo ganha uma outra cor. Por exemplo, no romance espírita, em que as pessoas de hoje, em algum momento, são confrontadas com encarnações anteriores, nós descobrimos a origem da inimizade gratuita. A inimizade gratuita, ou seja, a inimizade, a antipatia que não vem de nada ocorrido nessa vida, só pode vir em algo originado em vidas passadas. Claro, uma doença para a qual não concorremos, uma doença
que nada nessa vida fizemos para que acontecesse, para que nos acometesse, tem como sua origem vidas anteriores. E assim relações difíceis, que não têm origem em nenhum antagonismo, nenhuma guerra, nenhum prejuízo causado nessa vida, evidentemente vem de vidas anteriores. E ali, no romance, nós percebemos entendemos não apenas o presente à luz do passado, mas entendemos a função do presente à luz do futuro. E assim uma nova atitude perante o inimigo surge em nossas vidas. Por quê? Porque essa antipatia gratuita de hoje, se não for trabalhada, se não for perdoada, se não for ressignificada, se não for superada essa antipatia gratuita, nos levará a, inevitavelmente, em outras vidas futuras, voltarmos a nos encontrar com nossos inimigos. A mágoa, a culpa, a inimizade, a vingança, são algemas terríveis, algemas pesadas, algemas indestrutíveis, mas que tem uma chave, e essa chave está na nossa mão. É essa nova atitude que nos liberta da inimizade, da vingança, dos inimigos. E hoje precisamos estudar essa chave. Vamos lá com Jesus? Ele diz assim no versículo 43 lá do Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte. 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus aqui se refere ao Antigo Testamento. Mas ele continua assim no versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mas como assim? Amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam? Como assim? Por que fazer isso? É um absurdo. Porque, como disse Jesus na oração do Pai Nosso, a única maneira de livrar-nos de todo mal é não cairmos em tentação. A única maneira de não repetirmos as inimizades, as guerras que temos arrastado ao longo das muitas vidas é nos reconciliar, é nos perdoarmos, é reiniciar as relações. Inimigos, como os romances informam, e como a observação atenta de um casamento, de uma relação familiar ao longo do tempo atesta, as pessoas ficam presas em suas mágoas e em suas culpas num círculo de vinganças mútuas, onde ficam se alternando na posição de agressor e agredido. Ora eu sou o agressor, ora eu sou o agredido, e as vinganças se sucedendo e nos aprisionando. Como na guerra de povos antigos, como judeus e palestinos, em que um ataca o outro porque o outro foi atacado pelo um
ao longo da história e as vinganças se sucedem e ninguém se liberta, como nas guerras entre famílias tradicionais no Nordeste, onde o filho de um mata o pai do outro, porque o pai do outro matou o tio do um, que por sua vez matou o avô do outro. Quando a gente sabe dessas guerras, dessas vinganças mútuas e elas não ocorrem conosco, nós fazemos a pergunta fundamental: quando é que isso vai parar? Como é que isso vai parar? E é óbvio. A vingança mútua termina, pelo menos para uma pessoa, quando essa pessoa, tendo sido prejudicada, tendo sido agredida, toma uma decisão: vai parar aqui. Eu não vou continuar com esse círculo absurdo de vinganças que me aprisiona no sangue, no ódio, na mágoa e na culpa. Eu quero me libertar. É maravilhoso quando adquirimos a lucidez de pararmos com a atitude que nos tem aprisionado há muitas e muitas e muitas vidas. Há décadas, há séculos. Às vezes há vários séculos. E tomamos a decisão, é maravilhoso. E essa situação se apresenta agora como nunca. Todo o nosso passado na Terra está diante de nós. Todo o nosso passado de destruições ambientais está diante de nós com as mudanças climáticas. Todo o nosso passado de guerras está diante de nós com as guerras atuais e com a ameaça da guerra atômica de extermínio da humanidade inteira. Todo um passado de mentiras está diante de nós com essa profusão de meios de comunicação e redes sociais e suas fake news. Sim, estamos vivendo uma espécie de síntese de todas as sombras que nós produzimos ao longo das muitas vidas. Plantamos mal ao longo de muito tempo e estamos colhendo agora. Por isso essa angústia, por isso esse sofrimento, por isso tanta dor na terra. E é urgente nós percebermos, não é punição de Deus. O pêndulo nos vai até um extremo do seu movimento, exatamente para que, quando chegou a esse extremo, inverta-se o movimento e tudo mude. O vexame profundo do alcoólatra muitas vezes é o início da sua cura. Precisamos demais entender e valorizar a função do inimigo em nossas vidas. Nesse momento, tudo começa por uma decisão de estancar a vingança, de estancar a perpetuação do mal em relações que já vêm de muito tempo.
continuaremos com Jesus, aqui no Sermão do Monte, a analisar a função do inimigo nos próximos encontros. Hoje, tocamos na decisão fundamental. Vou me libertar do círculo de vinganças mútuas. Não quero mais vingar-me da vingança, da vingança, da vingança. Porque só livre do passado posso voar ao futuro. Que decisão maravilhosa. Só livre do passado de dores, que os espíritos chamam esse estágio que temos vivido na Terra de expiação e provas, descompromissado, liberto desse passado de dores interprovocadas pelas vinganças mútuas, pelos inimigos dos inimigos dos inimigos, é que nos abriremos para a paz, para reconciliação, para reparação, para o perdão, para a compreensão do erro na evolução humana. Essa lição do inimigo é urgente. E eu convido os amigos a, nos próximos encontros, continuarmos esse estudo. Mas muito mais que isso, eu convido a todos nós, a mim em particular, mas a todos vocês, a reexaminarmos nossas antipatias gratuitas com essa perspectiva maior. Estudemos isso. Estudemos suas origens passadas e suas perspectivas futuras. Como será o nosso futuro se não nos reconciliarmos? Como será o nosso futuro se tivermos a coragem de nos reconciliar já, como orienta Jesus? Analise. Estude. Amplie a sua visão e ganhe essa nova atitude fundamental para o seu futuro, para o nosso futuro, que é a da reconciliação. Muito bom termos iniciado esse estudo fundamental. Agora, vamos como que tomar na mão essa luz que foi provocada por esse estudo com o Mestre e integrar a lucidez gerada em nós por esses estudos como se fossem fios de luz. E os fios saídos dessas poucas dezenas de amigos que nos encontramos aqui vão se entretecendo, esses fios de luz, fazendo um barbante, e os barbantes se unem em cordas, e essa corda de salvação, então, nós todos aqui reunidos estendemos para toda a terra, para erguer do lodaçal das vinganças, dos ódios, o maior número de pessoas. Que todas as pessoas da terra que tenham a mínima lucidez quanto ao atraso que provoca em nossas vidas a vingança, que agarrem essa corda da reconciliação, essa corda da perspectiva espiritual, essa corda do perdão. Lancemos a nossa corda ao redor de toda a terra e recolhamos todas as pessoas de boa vontade. Amai os vossos inimigos, paz na terra aos homens de boa vontade. Recolhamos, reconciliemos,
multipliquemos a boa vontade em cada um e em todos os quadrantes do planeta, para que ela possa ter esse efeito multiplicador. Porque cada um que deixa de exercer uma vingança ensina pelo exemplo algumas dezenas de pessoas. E essas algumas dezenas de pessoas, se 10 apenas puderem aprender a lição de cada um que aqui adquiriu essa lucidez, multiplicará para algumas outras dezenas. E novamente, se 10 de 10 passarem a perdoar, compreender, se abster da vingança, faremos ondas de paz, ondas de reconciliação, que envolverão a todo o planeta. Que essas ondas aqui iniciadas como uma pequena pedra lançada num lago muito plácido, forme as ondas concêntricas que atuam sobre toda a superfície do lago. Que assim seja, que a nossa pequena luz aqueça, encoraje e dê lucidez para toda a humanidade da Terra. Graças a Deus. Muito bom. A nossa proposta do grupo é essa, é da gente estudar e formar essa lucidez, depois transbordar essa lucidez para a humanidade toda. E agora, como terceira e última parte do nosso encontro, nós faremos o contato, buscaremos nos comentários uma troca, a troca possível dentro desse mecanismo da internet, para que a luz de um se multiplique na luz do outro. Vamos lá? Sayonara Angélica nos diz assim: devido a alguns problemas que tenho passado, ela quer reaver a maternidade. Ela certamente está falando de algo que ela já começou antes. Então vou começar. Regina Frutuoso, boa tarde. Andréa Santos, boa tarde. Sayonara, boa tarde. E aí sim, a amiga Sayonara fala assim: hoje minha tia me disse, eu criei você. Emocionante para mim. Devido a alguns problemas que tenho passado, ela quer reaver a maternidade. Olha que coisa bonita. Não é? Retomar pontos esgarçados, pontos fracos de um tecido que põe em risco o tecido todo. Localizados esses pontos fracos, esses buracos, a gente vai cerzindo com o fio da compreensão, com o fio da coragem, com o fio da perspectiva espiritual. Tomara que a gente possa contribuir para isso por aqui. Ótimas cerziduras, ótimos remendos, ótimas reconciliações para você. Guacimara, muito legal, Guacimara, ter você por aqui. Estávamos com saudade. Nós também, que saudades. Gugu Souza fala assim: boa noite, Deus abençoe e proteja poderosamente hoje e sempre a todos nós, que assim seja, e a todos os seres, todos os nossos irmãos. Gratidão por essa abençoada explicação. Isso me fez compreender muitas coisas e abrir a minha mente. Eu tenho comigo que sempre preciso orar pelos que se consideram meus inimigos, pois eles precisam muito de oração, e principalmente aqueles que não acreditam que temos um Deus que tudo sabe e tudo vê. Todo mal que fizermos, ele volta em dobro para todos nós. Maravilha! Muito obrigado, Gugu, pela sua contribuição. É isso mesmo. Há uma lei de retorno.
E quem compreende a lei de retorno só tem uma coisa a fazer: parar de atacar. Porque se tudo que atacamos volta para nós, a única coisa lúcida a fazer é parar de atacar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Sejamos nós. Regina Frutuoso diz assim: abençoados são os nossos desafetos. Sem dúvida, Regina, nós continuaremos a ver e estudar a função fundamental do desafeto, do adversário, da pessoa por quem temos antipatia, do inimigo, enfim, a função que ele exerce no nosso crescimento, no nosso projeto de cura. Que sejam abençoados todos eles. Erilde, boa noite, que Deus nos abençoe. Graças a Deus, uma boa troca, um bom intercâmbio de impressões aqui. Que a luz de vocês, que a luz nossa estimule a luz do outro. E ao invés de, por causa da minha sombra, aumentar a sua sombra, por causa da sua luz, aumentar a minha luz. Muito feliz com isso. Saiamos do círculo vicioso das vinganças para o círculo virtuoso do serviço mútuo, da solidariedade, da compaixão, da gratidão e do amor. Ótimo final de semana, ótimo final de domingo. E a semana toda estaremos juntos, se você quiser, às 18 horas aqui nessa página do Face, no Oração Ação, estudando trechos, estudando situações do Livro dos Espíritos, no exercício de autoconhecimento e conhecimento do mundo. Porque o fora e o dentro, o alto e o baixo, a terra e o céu, são dimensões de um mesmo todo, e existe uma correspondência entre o maior e o menor, entre o macro e o micro. Estudando e fazendo essa correspondência, nós temos uma possibilidade fantástica de crescer, de nos expandir, de nos libertar. Esteja conosco todos os dias às 18 horas, exceto, é claro, aos domingos, que nós começamos meia hora mais cedo, às 17h30. Grande abraço, prazer estarmos juntos e até a próxima.